Diego Miranda, Mano Walter, pode ler e pedir ao Glauber e ao Pimentel para comentar o porquê dos nossos comandos e comandantes são frouxos, têm o rabo preso, possuem o rabo preso ou rola dinheiro, né? Pela questão do Rio de Janeiro estar do jeito que está, né? A sensação que tem é justamente essa, né? A rapaziada que mora ali próximo de comunidade, que as comunidades elas são leiloadas pelos policiais, né? Infelizmente, a população tem esse sentimento. Foi o Sérgio Diego Miranda. Tá? Sérgio Diego, eu não posso negar que eu tenho essa mesma percepção de vocês, até porque nós fizemos 2 filmes, Tropa de Elite 1 e 2, falando sobre o tema, né? Mas eu tenho uma esperança, viu? Eu conversei muito com o Vitor, com o secretário de Segurança Pública, com o subsecretário, com o Maurílio Nunes, conversei com o Coronel Menezes também, que assumiu a Polícia Militar há, há 4 meses, né? Toda essa turma aí, essa turma, nesse momento, essa turma aqui, todos eles estão preocupados com essas informações. E eles estão cobrando comandantes justamente nesses dados que possam sugerir que o comandante está vendendo comunidade. Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui, categórico contigo. Existia uma história que a Polícia Militar não atuava em comunidade do terceiro comando, que havia algum tipo de proteção da Polícia Militar ao terceiro comando. Já falei sobre isso aqui no podcast. Se você parar para pensar nos últimos meses no Rio de Janeiro, a quantidade de porrada que os batalhões deram em áreas de terceiro comando, essa operação, por exemplo, do cerco do Peixão, e mais uma realidade do Rio de Janeiro que eu também nunca escondi, uma promiscuidade da Polícia Militar com as milícias. De novo, para pensar nos últimos meses para cá, na quantidade de operações do 18º, do BOP, do Choque, em áreas de milícia. Essa operação do BOP agora na Rio das Pedras, com 14 bandidos presos, né? Com mais de 10 fuzis apreendidos, né? Então, eu tenho uma esperança, e eu sei que tem que estar sempre atento a isso aí, que a coisa está mudando, tá? Houve uma promessa do secretário Vitor, lá no início, que os comandantes seriam a cada 4 meses, a 5 meses, eu não sei bem, seriam avaliados no resultado e perderiam o comando. Então, se a análise percebesse que aquele comandante está deixando correr frouxo uma facção, que aquele comandante esqueceu daquela milícia, deixou para lá, né? Esse comandante vai perder o comando da unidade. Então, assim, eu estou colocando muita fé nisso aí, porque eu confio muito no Coronel Nunes, tá? E também no delegado Vitor, eu já deixei isso bem claro aqui, e no Coronel Menezes também, que é da minha turma de Polícia Militar. O Coronel Menezes ele foi escolhido para comandar a Polícia Militar e ele teve uma história na Polícia Militar de décadas de história, sem ter nenhum tipo de envolvimento. Então, aliás, já prendeu, quando era capitão, prendeu políticos ligados à milícia, sabe? Então, eu sei que é difícil, mas eu acho que nesse momento a coisa está caminhando para algo melhor. Mas é evidente que no meio de 45 comandantes de unidades, sempre vai ter denúncia e sempre vai ter alguém envolvido com coisa errada. Eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu sei que às vezes é constrangedor, mas eu não tenho vergonha de falar. Mas eu deposito muito afeto. Já entrevistou o Vitor aqui, né? O Vitor e o Nunes, O né? Vitor, o Nunes também, o Menezes. Menezes não, né? Assim, eu tenho esperança que a coisa tá indo nesse caminho. Eu não falaria isso para você se eu não tivesse visto a operação do 9º Batalhão e do 41º Batalhão na Cidade Alta há um mês, tá? Tem mais 2 meses, né? Essa operação, né? Então você percebe que existe um direcionamento, sim, diferente do que era feito há décadas no Rio de Janeiro. Mas concordo contigo que pode ter muita guarnição envolvida ainda, pode ter possivelmente comandantes envolvidos. Para isso que a gente pede corregedoria forte, né? O Pimentel, forte, né? eu acho, quando perde a credibilidade, É difícil de fica recuperar, difícil de você, né, sustentar depois. A estrutura de polícia, em tese, ela deveria ser uma estrutura que entregasse resultado. Sim. Quando você tem um batalhão responsável por uma área, aquela área tem um batalhão, tem efetivo, Sim. tem comando para cuidar daquela região. Você coloca uma delegacia de polícia ali, você está dizendo para a sociedade o seguinte, ó, no raio de tantos, entre o batalhão, sei lá, o 16, o 41 e o 9º,
tem esses 3 batalhões responsáveis. Tem delegacias. A gente chama de Área Integrada de Segurança Pública, a ISP, né? Nessa ISP tem aqui, às vezes, um batalhão, 2 delegacias, 2 batalhões, 2 delegacias, né? Perfeito. Então, o morador, né, quando ele vê aquele batalhão e ele olha ao redor e vê a criminalidade acontecendo, vê o tráfico de droga acontecendo, ele vê o jogo do bicho funcionando e ele vai vendo Ele vê um miliciano maquininha, conversando com a viatura. ele vê o miliciano, ele vê tudo isso, ele, como já tem uma quebra de credibilidade, ele tem a inferência automática, que é o seguinte: o que o camarada disse aí no superchat? A área está vendida. Tá vendido. Né? Então ele tem certeza que a área está vendida. O cara da UPP, por exemplo, né? O cara dentro da Rocinha, teve operação na Rocinha agora para tentar alcançar os traficantes de outros estados, o Johnny Bravo, que estão ali. O cara fala, pô, meu irmão, a UPP é ali. Ele tem certeza que a UPP está vendida. Então, a situação do Rio de Janeiro... Cláudio, eu posso colocar 2 situações, cara, assim, é bem preocupante. Eu vou dar o exemplo da Rio das Pedras semana passada. Perdão, há 2 semanas. O BOP vai lá e prendeu lá os 14 milicianos, né? Os 10 fuzis, sei lá quanto. Vamos lá. Essa prisão desses bandidos vai provocar um desequilíbrio total de forças. E aquela comunidade vai ser invadida pela facção rival 3 dias depois. E o comandante do batalhão não vai ter condição de manter uma equipe ali para evitar a invasão. Se ele tentar colocar ali menos de 20 homens, a favela vai ser invadida com a equipe dele dentro da favela, perfeito? O Rio de Janeiro tem desequilíbrios de força em várias comunidades. Eu não aceito essa historinha que eu vou contar para vocês, mas alguns comandantes dizem para mim o seguinte, ou então diziam: Pimentel, se eu bato muito no 3º comando, eu desequilibro e no dia seguinte surge uma invasão do Comando Vermelho naquela favela, que vai me gerar uma porra de morte, uma porra de carro roubado, que vai impactar a minha mancha criminal e minha estatística, né, meus números, né? E os comandantes são avaliados, sim, por números de roubo de carro, homicídio, latrocínio. Então tem comandante que faz uma opção, ele não conta pra gente, mas você percebe que ele faz opção por não mexer em algumas coisas. E assim como tem comandante de UPP que faz a mesma coisa. Ninguém disse para ele, olha, não mexe nisso. Mas ele percebeu que se ele não mexer, é melhor para ele. Não tem enfrentamento, não sai no jornal que a UPP teve combate de noite, né? E ele chega para os soldados e diz assim, não roda muito longe da base da UPP, não, tá? Roda assim só 50 metros de volta da base, né? E o soldado tem a nítida certeza que aquele comandante vendeu a UPP. Às vezes ele não vendeu a UPP, não. Às vezes realmente ele está tentando sobreviver ali 2 anos, não perder o comando, não ter o nome dele no jornal, num homicídio, sabe? É o cagaço mesmo, sabe? O cara aposta na omissão. A gente falou aqui no início do podcast que muitas das vezes o policial rodoviário lá no arco metropolitano, né, na BR-101, se ele ficar quietinho no lugar dele e não fizer nada, né, ele vai voltar para casa dele, não vai sair o nome dele no jornal, ele não vai ser crucificado, né, o CPF dele não vai aparecer. Então tem de tudo, viu, Sérgio e Diego, né? Tem de tudo, cara. Tem um vídeo que rolou no YouTube há alguns anos, talvez uns 2 anos, de um capitão de uma UPP reunindo os policiais numa quadra de futebol, dizendo, finge que não viu, pelo amor de Deus, finge que não viu, não anda naquele beco, sabe? O capitão estava nitidamente dizendo para os soldados, olha, eu não quero confronto. E eu recebi informações, o Glauber, que o capitão não era bandido não, sabe? Não era bandido não. É que ele não queria confronto mesmo. E hoje, você vê, o BOP realizou depois da morte do agente da Polícia Civil lá, da DRE, depois da morte dos 27 bandidos, o BOP realizou uma série de ocupações no Jacarezinho, uma porrada. BOP Choque, todo dia tinha operação. E todo dia o BOP e o Choque eram enfrentados pelo Vermelho. Até que um belo dia, o BOP e o Choque recuaram, botaram agora uma base lá dentro da favela, né? E não está tendo confronto. Será que esse oficial que está lá é muito melhor que o BOP e que o Choque? Ou será que esse oficial orientou a equipe dele lá, tipo assim, vamos maneirar, sabe?
Porque é tudo muito sensível mesmo, cara. É tudo muito sensível, né? São coisas. A gente está tendo esse diálogo aqui, porque eu estou tendo tempo de falar sobre isso aqui, eu não estou sendo entrevistado, né? Mas é a realidade do Rio, camarada, sabe? É a realidade do Rio. Tem um filme que é aquele Intervenção que eu fiz lá com o Marcos Palmeira, que o dilema do Marcos Palmeira, que era um major comandante do PP, era justamente esse. Ele chamava os soldados e dizia assim, gente, voltem para casa todos os dias. Nossa missão aqui é voltar para casa. Deixa a porra do tráfico para lá. Esquece o morador. É um cara bundão. O meu personagem do meu filme não era bundão. Era um cara sobrevivente. Que já estava na UPP há 10 anos, que percebeu que aquela porra ali não dava em nada. Percebeu que quase todos os bandidos que ele prendia, Glauber, eram presos 200 vezes, eram soltos 200 vezes. E falou assim, vou jogar o jogo. Vou jogar o jogo. Vou sentar aqui, vou deixar a hora passar, né? Se eu sei que tem bandido na rua 2, eu vou entrar na rua 6, tá? E às vezes chega um soldado novo do Cefap, um tenente novo da academia, e não quer jogar esse jogo não, eu vim aqui, eu tô com disposição, eu quero apresentar um resultado. E isso gera um choque de gerações. Não estou aqui, Glauber, defendendo colegas corruptos. Eu quero que o colega corrupto, o cara que vendeu o batalhão, que vendeu o PP, ele tem que ser preso pra cacete. Mas que existem colegas hoje na polícia que resolveram fazer o mínimo. É para chegar aqui no container, vou me fechar no container, vou fingir que não vi nada. E a sociedade aplaude isso, cara. A Rede Globo não te incomoda, o comentarista de segurança pública da emissora não fala mal de você, as ONGs dizem que tá tudo bem, a ONG Fogo Cruzado diz, tá tudo bem ali, não tem combate ali. Não tem combate, mas tá cheio de barricada. O Instituto Geni da UF diz que tá tudo bem, né? Não é isso? E a polícia promove ele. E a polícia promove ele. Não é isso? E a origem da nossa conversa aqui hoje, no início, tem mais de 3 horas que eu tô aqui nessa. O início da nossa conversa foi essa. Aí tá Será vendo? que os caras não fala querem. assim da gente, não, pô. Tem mais de 3 horas que eu tô aqui. Minha esposa vai me dar um do caralho. E amanhã cedo eu tenho que fazer a turma lá do futebol lá no Leblon, então eu tenho que ser. Vou fazer bicicleta amanhã. Vai, continua. Mas assim, a questão toda é essa. O Brasil está empurrando policiais para omissão, né? Para preguiça. Faça o necessário, né? Faça só o mínimo necessário. Fica ali, deixa teu tempo passar, né? Sabe assim, não vá dar uma de machão, sabe? Não vai tentar resolver o problema do crime no Brasil, não vai torturar bandido nenhum para passar nenhuma informação, não, sabe? Se o bandido foi solto pelo juiz de plantão, deixa pra lá, sabe? Tu já fez a tua parte. Infelizmente, estamos caminhando para isso em passos largos. Tem colegas que fizeram prova da Polícia Civil há 6 meses que já estão assim. Já percebi que não é do jeito que a banda toca. Já estou decepcionado. Já tem colega que fez prova para a Polícia Militar há 2 anos que já está assim. Sim. Né? Já está assim. E é sobre isso o nosso papo hoje, viu, Glauber? Eu percebo aí, cara, deixa eu fazer só 2 observações, né? Uma, você disse que o cara não vendeu a área, né? Ele não vendeu a área pro traficante, mas ele vendeu pra carreira dele, né? E esse paz dele de espírito também, viu? Ele vendeu pra carreira dele, né? Ele vendeu pra paz dele, e no confronto entre vender pro traficante e vender pra carreira e pra família dele, a gente consegue até entender, né? O fato dele se preocupar com a carreira, porque senão ele vai ser demitido, a família dele vai ficar desprotegida, né? Sim. Então, no confronto entre esse cara e o vagabundo que vende pro traficante, né? Temos que tentar compreender esse cara, dadas as circunstâncias. Um outro ponto que tu colocou foi o desequilíbrio de força. O que o governo do estado está fazendo hoje? Colocando o policial de UPP em total desvantagem, em total desequilíbrio de força, que esse cara tem 2 opções. Ou ele confronta e morre, ou se omite. Ou ele se omite. E se ele for vagabundo, ele se omite ganhando um troco. Por quê? Ele já não tem condições de agir, ele não vai agir, e se ele é vagabundo, ele já não ia agir mesmo, ele não age e leva um trocado para casa, vendendo a área. Quer resolver o negócio? Não pode ter desequilíbrio de força, pô. Sem dúvida. E
e o traficante, como ele sabe que ele está na vantagem, seja na vantagem legislativa, judiciária e operativa também, porque ele tem mais soldado, mais armamento, tem a população como escudo, ele sempre vai confrontar, pô. Sim. Porque ele está em vantagem. Então, ele tem certeza que ele é o lado mais forte e que tudo conspira a favor dele. O que vai acontecer? Ele vai confrontar. Vai confrontar. Ele vai confrontar. Talvez ele espere ali durante meses para perceber até onde a polícia vai, que foi o que foi feito com a UPP, né? Num primeiro momento, o bandido da UPP, quando eu aplaudia muito a UPP, viu? Eu já fiz o meia-culpa várias vezes, eu fui um dos principais entusiastas da UPP quando ela começou, eu tive muita fé no projeto, eu acompanhava os números, percebia a redução dos homicídios, percebia a apreensão dos fuzis, né? Mas em algum momento a UPP desandou, né? Os policiais começaram a ser atacados nos containers, né? Foi o tempo exato que o Comando Vermelho definiu ali que podia avançar, né? Aí depois, Glauber, eu vi coisas bem horríveis, né, cara? Muito horríveis. Eu conversava com um policial de UPP que dizia para mim: pô, capitão, eu não posso sair da minha base. Tem um acordo aqui, não um acordo assinado com o tráfico, viu? É um acordo que foi surgindo a partir de ações, né? Que se a gente sair da base depois das 6 da tarde, a gente toma tiro, né? E você já ouviu vários relatos aqui sobre isso. Então, assim, o policial, se ele estivesse na base da UPP à noite, Glauber, e se a esposa passasse mal em casa, ele não conseguia sair da base da UPP, porque o Comando Vermelho proibia que o Tem policial hora pra passar. tem hora para sair. E tinha sinalizações, o policial podia sair sem gandola, sem a parte de cima da farda, né? Só com a camiseta branca, para sinalizar que ele não podia sair com um fuzil na mão, tinha que deixar o fuzil no container, sabe? O Tudo que é isso isso, né, é cara? extremamente humilhante. Então, hoje, eu tenho uma convicção que se é para ocupar com força máxima. Nada de botar 15 policiais na Rocinha, pelo amor de Deus. É 100 por turno e rodando o tempo todo. Nada de colocar 10 policiais no Jacarezinho, é 50 por turno e rodando, sabe? Aí sim, você consegue manter o respeito pela força policial, né? A gente está pensando aqui no respeito à lei, à força policial. Mas cara, eu falo isso aqui com oportunidade que você me deu aqui, que esse Sérgio, esse Diego me deram, de poder falar isso longamente, né? Assim, tem colega picareta, safado, que vendeu o batalhão, que vendeu delegacia, que vendeu policiamento, a gente sabe que tem. E eu sempre falei sobre isso. Mas tem circunstâncias também é, de omissão, de covardia e de desilusão. Não faço mais nada. Glauber teve um amigo nosso, cara, da P2, que foi capturar um bandido fora do estado. Bandidão, bandidão, bandidão. Daquelas lideranças do CV e tal. Quando ele foi para audiência, não de custódia, para o libelo acusatório, que tinha, né? Eu acho que não tem mais libelo acusatório hoje. Quando ele foi para o libelo acusatório, a juíza falava assim: então quer dizer que o senhor, ganhando R$ 3.000 por mês, foi em Minas Gerais pegar o bandido? Esquisito, hein? Fui. Qual o problema? Fui. E sou muito feliz de conseguir. Na cabeça da juíza, aquilo era esquisito, sabe? Um policial sair da base dele, o policial formalizou a saída, comunicou ao chefe da agência, ao comandante do batalhão, abasteceu a viatura na cidade do interior, conseguiu chegar na cidade de Juiz de Fora, prendeu o bandido, voltou com o bandido preso algemado, no Voyagezinho velho, 4 portas, né? E depois tomou um esculacho do judiciário. Esculacho, né? Porque a juíza, que trabalha 3 dias por semana, que ganha um super salário, mais bem paga do mundo, ela não consegue acreditar que existe um funcionário público na frente dela com vocação, com entusiasmo e com tesão, né? Então ela já parte da realidade dela, que é uma desmotivada, que é uma sei lá o quê, que não serve a ninguém, a não ser a ela mesma. Ela já parte da realidade dela, de que aquele policial estava fazendo coisa errada. Um policial desse vai fazer isso de novo, Glauber? Nunca mais. Nunca mais um policial vai sair do Rio de Janeiro para prender um bandido sabendo que vai tomar um fora desse de uma juíza, sabe? Realidade, cara. É decepcionante mesmo. E eu falo aqui com cuidado porque boa parte dos teus ouvintes são concurseiros. Os meus seguidores também, muitos concurseiros. É uma carreira gostosa demais, que a gente realiza sonhos, mas ao mesmo tempo é decepcionante, é frustrante, né? É tudo isso, né? É a maior taxa de suicídio
do Brasil, pode ser policial militar, civil, federal, agente penitenciário, é o que for, né? Essas pessoas são frustradas, pô, não era aquilo que eu imaginava, né? É difícil, cara, é difícil, mas dias melhores virão. Dias cara, melhores virão, não é isso? E não deixe de fazer concurso, não, continua fazendo concurso. Exatamente. Até porque se não fizer concurso, não vai mudar o perfil do judiciário. Não vai mudar o perfil dos oficiais de polícia que vão comandar, né, uma unidade de polícia.